Seu estilo de vida já está de volta e o nosso bate-papo do dia vai ser especialmente delicioso. Quem nunca gostou de comer aquele pãozinho bem quentinho no lanche da tarde? Para conversar com a gente sobre isso, sobre os pães, hoje é dia do pão, nós temos aqui no estúdio o seu Luiz Carlos Viana, que é gerente e sócio da padaria Pão e Companhia. Bom dia, doutor. Bom dia. Então, para começar, como que o senhor decidiu trabalhar com os pães? De onde veio esse desejo pelos pães? Não, eu, quando cheguei aqui em Manaus, né, eu cheguei em 85, até 89 eu fui gerente de banco. E o banco já ia me transferir de volta, né, eu ia para Salvador. E eu resolvi tentar minha vida fora do banco. Foi quando surgiu a ideia, né, de eu trabalhar fora. E uma das coisas que apareceu foi a questão da franquia da Pão e Companhia, que é uma franquia mineira. E nós, né, tivemos esse desafio pela frente. O senhor é mineiro? Não, eu sou nascido em São Paulo, né, só que eu morei no Nordeste muitos anos. Eu cheguei no Nordeste com 8 anos de idade e saí com 26 para chegar aqui no Amazonas. E aí se encantou e quis ficar. Tá e bem. o público, ele aceita todos os tipos de pães? Aceita, sim. Desde quando nós começamos, nós inauguramos a nossa loja, a primeira nossa loja lá no Le Bon Marché, no Dom Pedro, né, em 90, né, novembro de 90. Nós estamos fazendo agora, no dia 1º de novembro, nós estamos fazendo 25 anos de operação. E nós tivemos o desafio de ampliar, né, a quantidade de pães na cidade. Então, esse foi um desafio nosso lá atrás, quando a gente abriu a Pão e Companhia, né? E os clientes realmente eles gostaram, né? Tanto está aí, né, que isso disseminou na cidade, né? A variedade de pães hoje, né, que todos nós que trabalhamos hoje com pão fazemos. Ou seja, foi um sucesso. Tendo em vista esse sucesso, o senhor acredita que hoje em dia o pão é indispensável na alimentação da população? Olha, ele continua sendo, sim, né? É uma fonte de energia, né? E o pão é um dos alimentos mais antigos que nós temos hoje na história da humanidade, né? Nós vamos ver que o pão, né, ele está desde o Antigo Testamento, né, ele está lá gravado, o pão. Então o pão hoje, né, ele é democrático, ele está em todas as casas, todos os lares, em todos os países, das diversas formas, e é uma grande, né, oportunidade que as pessoas têm, né, de ter a questão da energia que está no carboidrato do pão. Normalmente, qual é o pão mais procurado? Olha, hoje, para nós, na questão da Pão e Companhia, hoje é o ciabatta, né? O ciabatta normal e o ciabatta integral. Tá? Hoje são os pães mais procurados. Interessante, né? Um pão diferente. Eu imaginava que fosse o francês, por ser o mais comum. O francês, ele foi nas nossas lojas procurados, né? Mas hoje, né, o cliente, no caso, no nosso cliente, o cliente da Pão e Companhia, né, ele procura muito mais a questão do ciabatta. Será que seria uma particularidade da própria padaria? Seria Sim. A especialidade, por exemplo, de vocês? Seria essa palavra que você usou agora, seria a especialidade, né? Nós nos especializamos em determinados tipos de pães. Até mesmo porque o nosso produto, ele não tem os aditivos e conservantes que se usa na panificação. Os nossos produtos são isentos, né, dessa química, que é a dificuldade que nós temos de fazer esse produto. Os nossos pães, né, eles também têm a base da fermentação natural, né, como os nossos avós aqui no Brasil, quando chegou a nossa colonização da Europa, se fazia isso. Os nossos pães é como se você estivesse comendo um pão da França ou da Alemanha ou de Portugal. Farinha, água, sal e levedura. Você deixa essa massa descansar na temperatura hoje de Manaus por conta de 2 horas. Depois essa massa volta para a batedeira ou amassadeira. A partir daí é que você vai fazer o pão. Você vai adicionar os outros ingredientes. Isso realça o quê? O aroma e o sabor do pão, né? Então, e quando nós ingerimos esse pão, ele não vai existir mais fermentação dentro de você, porque ele já fermentou fora. Então, esse é o grande desafio nosso da Pão e Companhia, de o nosso colaborador ter essa habilidade para fazer esse pão. Por quê? Porque hoje, com a evolução
né, da sociedade com a questão da falta de tempo, a indústria de panificação, ele usou a pré-mescla. A pré-mescla é como se fosse o pão de caixinha, né? Então você faz o pão, né, coloca tudo na amassadeira, bate, assa e acabou. O que é que vai acontecer? E ainda coloca os aditivos. Essa fermentação vai se dar dentro de você, né? E quando, pelos efeitos dos aditivos, você começa a ter o problema dos gases e da azia. Aqui na região a gente costuma dizer que tá tufado, né? Isso. As pessoas costumam dizer que, ai, comi muito pão, comi muita massa, tufei. Bom, mas se seria, você... no caso, a consequência dessa ingestão desse produto que tem no mercado hoje e dos aditivos que se colocam na panificação. Então, você tem essa sensação que você falou, você fica e tem hora que você vai dar uma azia, uma queimação. Então, o nosso produto, ele já não tem essa característica, né? Dá o trabalho para fazer. E o senhor sabe fazer pão? Eu tive que aprender. Que aprender. Eu tive que aprender, porque de português eu só tenho afiliação, né? Meu pai é português da Ilha da Madeira, né? Eu não sabia fazer pão, né? Como eu não sabia mexer com nada da gastronomia da cozinha. Então, eu tive, durante 45 dias, eu fiquei na escola de panificação da franquia lá em Belo Horizonte. Depois, quando eu voltei para cá, né, eu fui o primeiro gerente da produção, né? Durante alguns anos, né, eu tive direto na produção, né, fazendo pão, né, forneando pão. Depois fui gerente da própria loja também, né, cuidei das compras. Então, a gente, durante 12 anos, né, eu tive que fazer tudo isso. Então, assim, a gente teve que aprender, né, para a gente poder orientar. Então, assim, foram anos desafiadores, mas nós conseguimos. E o que a gente faz com aqueles pães que sobram? Porque a gente sabe que padaria produz muito pão. Assim. E como a gente estava conversando no intervalo, não tem como adivinhar quem que vai comprar, quem que não vai comprar, se vai ter muita saída, se não vai ter muita saída. Como que a gente faz com os pães que sobram? Joga fora, refaz, reutiliza? Isso é uma boa pergunta que você nos faz. O que acontece? Nós temos um nome técnico que nós damos para essa sobra, que se chama quebra, né? E não tem como, né, nós acertarmos a programação para ajustar que aquele cliente vai naquele dia lá. Então, não tem como a gente fazer isso. Vai existir uma sobra, uma quebra na panificação, na padaria? Vai. E nós tivemos uma preocupação lá atrás com isso. Como? Porque você ter que jogar fora um produto, porque ele perdeu a validade, mas ele não está impróprio para o consumo, tá? Você tirou o pão da prateleira por conta da validade, mas ele não está impróprio para o consumo. Geralmente, os nossos pães, né, como ele não tem aditivo químico, a validade dele é de 3, 4 dias. Mas ele ainda vale, né, no 5º dia, no 6º dia. Se você colocar o nosso produto na refrigeração, você vai ter o pão para uma semana. Então, nós tiramos esse pão e gerou essa sobra, essa quebra. O que é que a gente viu aí? No momento, que não só agora, mas lá atrás, mais ainda, né, nós temos uma necessidade da população, né? Nós temos população de pessoas que são excluídas. Então, o que é que nós começamos a fazer? Nós começamos a doar esses produtos para as instituições que trabalham com crianças, com idosos, que são as instituições hoje que exercem a questão social na nossa cidade. Então, nós temos todo dia, né, lá conosco, isso já faz parte da nossa atividade, são instituições que já estão catalogadas lá, cada dia uma vai lá buscar. E o que aconteceu? Por conta desse trabalho nosso, com a sobra, com a quebra, com as instituições que já estavam catalogadas, nós não jogamos pão no lixo, né? Todo dia tem alguém lá para buscar. E o que aconteceu? O número cresceu de gente, de instituições querendo esses produtos. Então nós começamos, né, a produzir já pão para instituições parceiras hoje da nossa empresa. Então hoje
nós não só repassamos a quebra, a sobra, como já fabricamos também para algumas instituições. Nós damos exemplos, né, do Abrigo Moacir Alves, que antes de eu vir para cá estava lá pegando o pão, a Aldeia SOS, né, o GAC, né, a Polícia Militar, através do Coronel Yokohama, tem um projeto formando o jovem cidadão. Nós também somos parceiros do projeto, nós aviamos o pão lá para a criançada, lá para o lanche da criançada. Então, nós começamos, né, a ter que fazer pão para as instituições. Nós temos hoje algumas instituições que fazem trabalhos junto com o morador de rua, a Fundação Allan Kardec. Nós também somos parceiro dela nesse projeto que ela tem com o morador de rua. Então, assim, a Pão e Companhia viu naquele momento ali, daquele pão à quebra, né, que você poderia repassar para alguém. E isso começou a ser feito e se criou, né, depois um serviço dentro da Pão e Companhia. Uma responsabilidade social, né, que a gente sabe que é realmente muito importante e a gente dá muito valor aqui no Amazon Sat. Eu conheço, inclusive, também uma padaria que era bem pequenininha, era bem miudinha mesmo, num bairro bem humilde, e eles entregavam pão sempre, até que tinha essa quebra, tinha essa sobra, eles descobriram que poderiam ajudar socialmente a população e também começaram a distribuir para um projeto que também era pequeno, chama Desafio Jovem, inclusive. E aí, a partir disso, eles começaram a vender mais e cresceram de uma forma assim que algumas pessoas nem conseguem acreditar. Então, realmente, a gente percebe que quando a gente assume a nossa responsabilidade social, muitas vezes as coisas retornam pra gente sem a gente nem entender, né? É a lei de ação e reação, né? Exatamente. Quem planta, colhe. E o que o senhor acredita que seja o diferencial necessário para uma pessoa que trabalha com pão? Porque a gente sabe que padaria é uma coisa comum. Hoje em dia é um empreendimento comum a padaria, e a gente sabe que tem padaria que tem bolo, tem padaria que tem pão, tem outros produtos além do pão. Como ser diferente a ponto de ser a preferência da população? Olha, primeira coisa, né, de uns anos para cá, praticamente, vamos dizer, do governo do ex-presidente Collor, foi quem abriu o mercado de panificação, né, porque você ter padaria, né, há uns anos atrás, na época, antes dele, era uma coisa fechada. O sindicato é que dizia quem ia ter padaria. Por quê? Porque quem comprava trigo era o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é que dizia quantos moinhos ia ter. Então, era um cartel de moinho e era um cartel de padaria. E nós entramos justamente na época dessa abertura. Hoje, você pode ter moinho, você compra trigo do país que você quiser, e hoje qualquer pessoa pode ter padaria. Então, houve uma democratização hoje na instituição chamada padaria. Só que no momento que nós vivemos hoje, né, as escolas de gastronomia, né, vieram dar esse diferencial na arte de se fazer pão, tanto pão como na parte da confeitaria. As escolas de gastronomia recentemente estão dando outra cara para a panificação. Por quê? Porque nós estávamos habituados a ver, quando se falava de padaria, se lembrava logo do português, né, com aquela canetinha atrás da orelha e a caderneta. Hoje, nas padarias, você vê jovens saídos dos cursos de gastronomia, cada um deles com um tipo de produto, né? Uns são cupcake, outros são doces, outros são pães. Então, está existindo, né, essa parte hoje boa na questão da gastronomia levada para a padaria. Então, hoje você precisa gostar e saber que você não vai ficar rico. Você vai, né, sobreviver. Talvez rico de felicidade, né? Porque sim, é satisfação. Quem comer pão ser triste. Não, e quem trabalha com alimento, né, ele tem que gostar do que faz. Ele tem que ter satisfação, né? Então, a satisfação de você ver o seu produto na mesa, né, das pessoas. Então, você tem que ter satisfação. E é isso que é o grande desafio hoje de quem trabalha com alimentos. Até mesmo porque o mercado hoje pulverizou demais, né? O mercado hoje, né, que hoje também foi outra que aconteceu, a questão das franquias de alimentação. Hoje você tem muita franquia de alimentação, as franquias democratizaram, né, você levar o conhecimento
para quem estava empreendendo, que como eu não era da área, não era filho de panificador, eu tive que aprender. E a franquia, ela abrevia esse aprendizado. Então, hoje nós temos várias franquias de alimentação, né? E isso vem colocando gente nova, né, que quer empreender no setor da alimentação, está aí. Então, o setor da alimentação, ele deixou de ser algo improvisado, algo informal. Existe a informalidade? Existe. Né? A informalidade hoje no setor da alimentação, ele está na casa de 60%. Tá? Mas hoje, o cliente hoje está mais exigente. Ele exige a segurança alimentar. A segurança alimentar é de 2005 para cá, a RDC 216. Então, o mercado de franquia só tem, no setor de alimentação, tem mais ou menos 25 anos, que veio junto com o mercado de shopping center, com a indústria de shopping center. Então, hoje, né, você trabalhar com alimentos está mais fácil do que alguns anos atrás. Por quê? Porque o público está mais esclarecido, a mídia, como vocês estão levando esse conhecimento. Eu vi você falar aqui da questão das redes sociais. As redes sociais estão aí interagindo, o público jovem está conhecendo. E é importante ele conhecer o que é segurança alimentar. Ele saber qual é o diferencial de um produto. Por quê? Porque vai dele agora o gosto daquele produto que ele quer consumir e como ele quer consumir e quando ele quer consumir. Isso é um grande desafio hoje. Eu agradeço pela participação do Luiz. Nós vamos para um breve intervalo, mas não esqueça que eu estou esperando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 8111 4512. A gente volta já.